Sejam bem-vindos ao canal Hoje é Real. Com uma vida animal composta de milhões de espécies, existem muitas delas que raramente são vistas. Algumas muito devido ao ambiente que vivem, outras por existir poucos indivíduos presentes na natureza, além de algumas possuírem mudanças genéticas muito raras. Então vamos conhecer algumas delas. Mas antes não esqueça de deixar seu like, agradecemos muito, já que nos ajuda no engajamento do canal. Obrigado. As 7 espécies raramente vistas na natureza. Ajolote. Com a aparência de um verme ou mesmo de uma cobra, o ajolote se trata na verdade de uma espécie de lagarto. Esta espécie é encontrada principalmente na Baixa Califórnia, no México. Divide a subordem dos Amphisbaenia com outros 3 bichinhos que, como ele, contam com 2 patinhas dianteiras e o resto do corpo parecido com o de um verme. Quando adultos medem entre 15 a 25 centímetros de comprimento e menos de 1 centímetro de largura, e conta com 5 dedos em cada membro. Com pele rosada e marcada com anéis e uma cauda curta e autotômica, o que significa que ela pode ser liberada em caso de necessidade, como para confundir ou se livrar de predadores. Ao contrário de algumas espécies de répteis, o ajolote, quando perde o membro, não se regenera. Ele é um predador generalista que se alimenta de invertebrados, principalmente artrópodes. Vive em túneis que constrói no solo, ainda que resida geralmente próximo à superfície, raramente emerge do subsolo. Como passa a maior parte do tempo debaixo da terra, tem como predadores mais prováveis cobras e animais que conseguem entrar e navegar em seus sistemas de tocas subterrâneas. Devido a isso, são animais muito raros de serem encontrados. Esperança rosa. O inseto normalmente é muito encontrado no tom verde. É popularmente visto como um sinal de boa sorte. Imagine então, se deparar com este inseto com uma coloração cor-de-rosa, será sorte em dobro, já que é uma condição rara, que parece ocorrer a cada 500 nascimentos da espécie e muito raro de serem vistas. Após anos de pesquisa, foi concluído que se tratava de uma mutação genética na qual provoca a pigmentação predominante na cor rosa. A espécie normalmente vivem camufladas para se esconderem de seus predadores, que graças à sua aparência que lembra uma folha verde passam praticamente despercebidas em meio à vegetação. No entanto, levando em conta que a cor pink não é a melhor camuflagem, em meio de uma vegetação verde, a anomalia pode fazer elas se tornarem uma presa fácil. Cuscuz é um animal marsupial originário do norte da Austrália e da Nova Guiné. Tem como habitat árvores com folhagem densa e possuem hábitos noturnos. Eles são onívoros e se alimentam de folhas, frutos, flores, ovos, pequenos pássaros ou pequenos animais que encontram. Como todos os marsupiais, o cuscuz dá à luz filhotes em estado larval, que terminam seu crescimento na bolsa marsupial. Possuem pelo macio e grosso, em tons de cores que variam de creme claro a marrom escuro. As fêmeas são geralmente de uma única cor, já os machos podem exibir manchas e listras. Sua pele é de cor rosa amarelado. Eles têm orelhas muito pequenas e uma borda ao redor dos olhos grandes, o que é necessário para a visão noturna. Possuem garras fortes, que os ajudam a escalar. Seu comprimento máximo pode atingir mais de 60 centímetros, já o peso fica em torno de 4 a 6 quilos. Ao contrário de muitos mamíferos, a procriação do cuscuz não é limitado pelo tempo, pois esses animais não têm época de cio. Eles são capazes de dar filhos o ano todo. Porém, por serem animais solitários, não andarem em bandos, e nem possuírem pares estáveis,
não se tem estimativa de quantidade da espécie. Lagosta azul. Especialistas calculam que as chances de encontrar o crustáceo na cor azul são de 1 em 2 milhões, aproximadamente. A cor azul, tão diferenciada, acontece devido a uma anomalia genética. Essa variação no indivíduo faz com que determinada proteína, responsável pela coloração do exoesqueleto, seja produzida em excesso, criando o tom azulado. Quando está nas condições adequadas, elas podem medir entre 25 e 30 centímetros de comprimento e chegar a 250 gramas de peso, dos quais 20% corresponde à cauda. Para encontrar esta espécie, o melhor é visitar a costa atlântica da América do Norte e da Europa. Mas as versões azuis também vivem em outras partes do mundo, como Austrália, e até mesmo em algumas áreas de água doce. No Brasil, pescadores registraram em foto a pesca de um lagostim azul em Maragogi, em 2019, algo que surpreendeu a comunidade científica da região. Sapo roxo. É uma espécie encontrada nos Ghats ocidentais do sul da Índia. A espécie foi descoberta em outubro de 2003 e é considerada um fóssil vivo. O sapo roxo possui um corpo inchado e arredondado e uma pequena cabeça, além de um nariz peculiar que lembra o de um porco. Este focinho afunilado e sensível está adaptado para que se consiga alimentar de termitas e outros insetos, mesmo quando o sapo se encontra enterrado. Os adultos possuem uma coloração roxa acinzentada e as fêmeas adultas podem chegar a medir cerca de 7 centímetros de comprimento, enquanto os machos normalmente têm 1/3 do tamanho das fêmeas. Os membros do sapo roxo estão adaptados para facilitar a escavação e passam a maior parte do ano no subsolo, apenas voltam à superfície, durante 2 semanas na época das monções. Preferem solos soltos, úmidos e arejados, para que se possam se esconder. Atualmente, os sapo roxo se encontram ameaçados com a destruição de seu habitat. Camarão mantis, também conhecido como lagosta boxeadora, é uma espécie de tamarutaca, que vive no Pacífico de Guam, até a África Oriental. Medindo em torno de 12 centímetros, e pesando por volta de 20 gramas. É uma atração tanto pela beleza, de sua coloração exuberante, quanto pelo perigo de seu forte soco. Ele vive em tocas, que constrói nos fundos dos corais, ou através de buracos deixados por outros animais, em rochas e substratos próximos de corais e recifes. A cerca de 40 metros de profundidade. São capazes de desferir um dos mais rápidos e violentos golpes do reino animal. Seu soco foi registrado com uma velocidade de 80 km por hora e aceleração similar a uma arma calibre 22. Esse soco esmagador é a responsável pelo seu título de lagosta boxeadora e é capaz de facilmente quebrar a carapaça de um caranguejo, conchas duras e calcificadas de gastrópodes, ou até mesmo quebrar o vidro reforçado de um aquário. Além disso, tem os olhos mais complexos do reino animal, e é capaz de ver cores invisíveis a vários outros animais, do ultravioleta ao infravermelho. Sapo de vidro. É uma das criaturas mais únicas do reino animal. Os pequenos anfíbios possuem uma distinta transparência em sua pele, que os ajuda na camuflagem contra predadores em seu hábitat. A maioria deles possui uma fina pele translúcida, que emite um brilho semelhante ao vidro, e assim permite a visualização dos órgãos internos em sua barriga. Esses pequenos anfíbios medem entre 19 e 24 milímetros e pesam de 70 a 80 gramas. Podem ser encontrados em diversas regiões, do sul do México ao Panamá. Nas regiões dos Andes venezuelanos,
nas ilhas de Tobago, a Bolívia, Argentina e algumas regiões do Brasil. Eles possuem hábitos tipicamente noturnos e se alimentam de pequenos insetos e aranhas. A forma que o sapo se adapta às novas cores foi batizada de difusão de borda, devido à maneira que sua pele contrasta o encontro de duas cores distintas. Dessa forma, o padrão de cores criado pelos órgãos ajuda o anfíbio a se esconder de maneira eficiente de ameaças e perigos no ambiente. Bom, pessoal, esse vídeo encerra aqui. Agradecemos pelas visualizações. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal Hoje é Real. Obrigado.